Senhor Jesus, amém. Vamos ler o tema da mensagem? Que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Amém. Senhor Jesus. Essa figura, essa imagem aí ilustra um rapaz chamado Bartimeu, né? O cego de Jericó. Então hoje nós vamos desfrutar um pouco sobre a história de Bartimeu com esse tema, que eu torne a ver. Vamos ler Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Ó Senhor Jesus. Irmãos, um tópico aqui, né? Aproveitar a oportunidade para mudar de vida. Jesus, ele estava indo em direção a que cidade? A Jerusalém. Ele já estava indo em direção a Jerusalém, e lá em Jerusalém, que ele iria ser crucificado, ele iria passar por todo aquele sofrimento que já foi predito nas Escrituras, né? Isaías 53 e outras passagens. Então, certamente aqui era a última vez que Jesus em carne iria passar por Jericó. Antes de chegar em Jerusalém, tinha a cidade de Jericó. Então, Jesus já estava chegando lá, em Jericó, e esse cego percebeu que se tratava de Jesus. Jesus estava passando ali. Então ele percebeu que era Jesus o Nazareno, daquele que ele tanto ouvira, e começou a clamar bem alto. Certamente nós podemos perceber que ele não vacilou. Ele aproveitou a oportunidade, e essa oportunidade era única, porque Jesus em carne não passaria mais por aquela cidade. Então ele viu a oportunidade em sua frente e ele não se intimidou. Ele gritou, as pessoas mandavam calar, cala a boca, e ele gritava mais alto ainda, porque só ele sabia o que ele estava passando, e só ele sabia do que precisava, né? Então não se intimidou quando as pessoas tentaram repreendê-lo, né? Mandando ele se calar. Ele aproveitou essa oportunidade para mudar de vida. Se ele não aproveitasse essa oportunidade, a vida dele não seria transformada. Senhor Jesus. Então quem é Bartimeu? Ele era um cego mendigo e estava à beira do caminho. O versículo 46, como nós lemos, diz assim, né? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então ele era um cego e mendigo. A visão, irmãos, é um dos sentidos mais importantes, né? Porque com a visão, ela te possibilita a fazer muitas coisas. Eu acredito que se ele aqui não fosse cego, né, não se tornasse cego, certamente ele não estaria pedindo esmolas, né? Porque talvez teria condições de conseguir, como a gente falou, já algum bico, algum trabalho, né, fazer alguma coisa. Mas pelo fato dele ser cego, ele se tornou limitado, né? Ele não é qualquer trabalho que um cego pode exercer. É claro que hoje tem a inclusão, né? Com as coisas avançadas, o braille pode ter alguns serviços que os cegos estão incluídos, mas não tem uma ampla vagas de trabalho para os cegos. Então, o fato de se tornar cego aqui fazia com que ele realmente se limitasse, fosse limitado. Então, além de cego, como não tinha condições de trabalhar naquela época, né? A Bíblia não relata a história da família, relata o nome do pai, mas ele foi ali e pedia esmolas, né?
Então, diante da sociedade, certamente ele era uma pessoa assim, tipo inútil, né? Inútil. Estava à margem da sociedade, né? Ele vivia de favores, de esmolas, daquilo que mendigava. Era um cego e era um mendigo, né? Um cego, né? Que não sabe para onde vai porque está cego, e também um mendigo que talvez não tinha para onde ir, né? Por causa da pobreza. Então a situação dele era lamentável, né? Diz assim, ele estava desprezado à margem do caminho e ninguém se importava com ele, porque muitos estavam no caminho, estavam seguindo Jesus, mas ele estava à beira do caminho. Ele não estava no caminho, ele estava à beira, ele estava ali como se fosse jogado. As pessoas passavam, ia para o seu trabalho, ia para sua família, para sua casa, e ele estava ali à beira do caminho, à margem da sociedade, né? Então certamente ele era um homem desprezado, um homem que ninguém dava nada por ele, cego e mendigo. Então o que um homem deste podia fazer, né? O que um homem deste podia fazer? Quando ele ouviu falar de Jesus, era a única esperança que brotou no coração dele. Está ali a solução da minha vida, né? Para eu realmente ser transformado. Então teve que ter uma atitude, né? Teve que ter uma atitude. Nós vamos perceber aqui, diz assim, as atitudes de Bartimeu diante da oportunidade. Ele clamou pelo Senhor Jesus. O versículo 47 diz, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então a primeira atitude aqui foi clamar pelo nome do Senhor Jesus. Como diz ali, ninguém é salvo simplesmente pelo desejo de ser salvo. Eu dizer assim, eu quero ser salvo. Só o desejo, irmãos, não basta. Eu quero passar em um concurso, né? Só o desejo não basta. Eu quero me especializar em tal área. Só o desejo não basta. Em muitas coisas em nossa vida precisa uma atitude. É necessário tomar uma posição. Será que Bartimeu não queria ser curado? Sim. Ele queria, né? Com certeza todos os dias, oh meu Deus, quem me dera eu voltar a ver, né? Ver o meu Pai, ver o céu, né? Ver a luz, eu estou nessa escuridão. Ele tinha esse desejo. Mas só o desejo não basta. Nós temos o desejo de reinar com o Senhor, nós temos o desejo de ser transformado, mas só o desejo não basta, né? Eu preciso tomar uma atitude, e Bartimeu tomou uma atitude. Não basta apenas honestidade, sinceridade, mesmo que você seja uma pessoa certa. Mas eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom filho, eu sou um bom pai. Que bom que você é um bom pai, um bom filho, mas não basta. Não basta ser bom, sabe por quê? Porque o pecado habita em você. Verdade. O fato de eu fazer coisas boas não vai fazer com que eu deixe de ser pecador. É aqui que tem a frase? Não é aqui ainda, mas nos mostra que mesmo você sendo bom, você ainda peca. Então, é necessário realmente nós buscar a pessoa que é capaz de nos salvar, a pessoa certa, né? É necessário buscar a pessoa certa. Amém. Aí você está no caminho rumo à transformação da sua vida. Só existe uma pessoa certa, irmãos, e um nome certo que nós podemos clamar. Atos 4:12, o irmão pode ler com voz alta? Enxerga? Não, né? Eu vou ler. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Está bem o de baixo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém. Passou no exame de vista. Então, aqui nós percebemos que não há nenhum outro nome abaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Não há. É a Bíblia quem diz, né? Não é um homem que está falando, é a Bíblia quem diz. Não há salvação em nenhum outro nome abaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, Bartimeu, tinha muitas pessoas ali naquela multidão, né? Era uma multidão, tinha Pedro, né? Tinha Tiago, tinha Filipe, tinha muitas pessoas, mas a quem foi que ele clamou? Jesus, né? Porque ele sabia que Jesus poderia mudar a sua vida. Então, abaixo do céu, irmãos, se tiver doente, com dor, posso chamar Ramiro, né? É claro que Ramiro é um homem de Deus, ele pode fazer uma oração,
mas dele mesmo ele não tem poder para impor as mãos sobre mim e me curar, né? É claro que nós podemos orar, como também Pedro poderia orar, né? Mas o mestre estava ali, né? Sim. Então a primeira ação dele foi clamar por Jesus. Então, não basta o desejo, nós precisamos ter uma atitude. E a primeira atitude é você abrir a sua boca e confessar a Deus aquilo que você quer, né? Aquilo que tanto você quer, né? Amém. Amém. No Velho Testamento não temos o relato de nenhuma cura de cego. Os judeus acreditavam que somente o Messias, quando viesse ao mundo, poderia realizar o milagre da cura de um cego. Tem muitos milagres no Antigo Testamento, mas de cego não mostra nenhum relato. Então os judeus, os fariseus lá, né, saduceus, os escribas, eles acreditavam que quando o Messias viesse, teria a cura de cego baseado nesses versículos. Isaías 29:18 diz assim: naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Isaías 35:5 e 6. Então, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cegos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Lá no início do versículo, então, se abrirão os olhos dos cegos. Então, os judeus esperavam o Messias, mas nós percebemos que, pelo fato de ele não querer reconhecer que Jesus era o Messias, eles também não reconheciam os milagres de Jesus. Se mais tarde você pegar João capítulo 9, você vai ver como eles viam um milagre assim na sua frente, mas eles retrancavam e não confessavam que foi Jesus quem operou esse milagre. Em João capítulo 9 mostra a história de um cego de nascença. Não é como esse aqui que perdeu a visão. Esse era cego de nascença. E Jesus foi lá, fez um lodo lá com barro, né? Aplicou mandou ele no tanque de Siloé, significa enviado, e aplicar lá nos olhos. Ele aplicou e passou a ver. Então as pessoas diziam, não é esse o mendigo, porque ele também era mendigo, que pedia esmolas. Uns diziam, é esse, outros diziam, parece com ele. Ele dizia, sou eu, foi um homem que me curou. Então chegou aos ouvidos dos escribas lá, dos fariseus, e eles chamaram o rapaz, interrogou o rapaz, e o rapaz disse, foi Jesus, né? Depois chamaram os pais disseram, ele tem idade, perguntar a ele, com medo, né, dos fariseus. Pediu explicação umas 3 vezes, e o cara já disse, foi Jesus. Ele disse assim, desde que existe mundo, nunca vi um homem ser curado, né, da cegueira, e este homem curou, então ele é da parte de Deus. E eles não queriam acreditar, e expulsou o cego ali da sinagoga, porque, segundo ele, o cego queria ensinar, né? Então eles não reconheciam, porque se reconhecessem que Jesus deu vistas ao cego, deu a visão ao cego, eles também teriam que acreditar que Jesus era o Messias enviado de Deus, né? Sim. Ele busca... É isso mesmo. Aqui onde a gente estava, né? Pode voltar. Chamou Jesus de filho de Davi, e chamou de mestre Bartimeu, e chamou de mestre. Ponto. Bartimeu enxergou como filho de Deus que tem poder para salvar. Nessa passagem, irmãos, eu me perdi aqui qual é o versículo que ele falou isso, mas eu achei aqui agora. Ele chamou filho de Davi, né? O versículo 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse cego aqui, ele tinha mais realidade do que muitos fariseus e do que muitos escribas, saduceus, né? Ele reconheceu que Jesus era o Messias, né? Jesus, filho de Davi. Os escribas, os fariseus não reconheciam a descendência, a linhagem de Jesus, né? Não conheciam. E ele chamou aqui Jesus, filho de Davi. Em outra passagem mais na frente, ele chama Jesus de mestre. E essa palavra mestre é diferente dos outros nomes mestres que está na Bíblia. Esse mestre aqui é no hebraico, né? Que significa Rabone. Só é pronunciado 2 vezes na Bíblia. Uma foi aqui e outra vez foi com Maria, lá no túmulo, quando Jesus ressuscitou, que Jesus chamou, e ela disse, oi, Rabone, que é mestre, reconhecendo como aquele que tem poder, que tem autoridade. Então, esse cego, ele enxergou mais do que os escribas e fariseus, né? Ele reconheceu, ele viu em Jesus uma pessoa capaz de salvá-lo e de libertá-lo daquilo que tanto o oprimia no seu dia a dia, né? Outra atitude, irmãos, para que ele aproveitou a oportunidade, diz assim, ele busca com humildade
clamando por misericórdia. Versículo 47, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ele precisou, ele não foi até Jesus já cobrando. Ah, se Jesus é o filho de Davi, se Jesus é o Messias, ele tem que me salvar com seus direitos, né? Ele foi se derramando. Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, se compadeça da minha necessidade. Ele não foi mostrando, Senhor, a tua palavra diz que ele realmente se derramou aos pés do Senhor, né? Nenhuma pessoa pode ser salva, a não ser que reconheça o seu pecado e clame por misericórdia. A frase que eu ia dizer. Você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. Dentro de você há uma natureza inclinada para o pecado. Então, o fato de nós termos essa essência, essa natureza do pecado, faz com que nós realmente tenhamos, caiamos em pecado, né? Acidentalmente, o pecado na vida do cristão não deve ser uma prática corriqueira, né? Mas acidentalmente acontece, porque nós temos ainda essa natureza e precisamos ser transformados. O Isaías 64:6 diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Como está escrito, Romanos 3:10-12 e 23, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, isso aqui nos mostra que nós, por nós mesmos, nós não temos nenhum mérito de receber a salvação, né? Nós precisamos ir com o coração humilde diante do Senhor, né? A salvação não é mérito seu, a salvação é mérito da obra de Cristo na cruz, né? Você não precisa fazer nenhum esforço. Você não pode chegar para Deus, Deus, eu vou ter que reinar com o Senhor porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não, né? Deus, eu vou ser salvo porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não depende de esforço físico. Verdade. Você não precisa subir o céu, nem precisa descer o abismo, né? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então confesse e creia com o coração. Não vai precisar nenhum esforço, né? E quando nós confessamos que Ele é nosso Senhor, nós estamos reconhecendo que nós somos pecadores e necessitamos dele. Outra atitude foi ele ter buscado com insistência. O versículo 48 diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor Jesus. Amém. Então ele buscou com insistência. Quando você começa a ter uma vida assim, de se aproximar do Senhor, né? Começa a conhecer mais da Bíblia, mais da palavra, pode ter certeza que vai vir alguns empecilhos, né? Eu até coloquei aqui, quando você anseia por Deus e quer ir a Jesus, sempre haverá dificuldades tentando impedir a sua ida até Ele. Sempre vai ter dificuldades. Ah, mas você vai seguir esse caminho, você vai deixar de fazer aquilo, você agora vai... em outros tempos, principalmente, você agora vai vestir aquelas roupas, eles vão colocar muitos empecilhos, né? E são eles empecilhos de acordo com cada pessoa, né? Porque até mesmo dentro de você vai ter muitos empecilhos. Eu já conheci pessoas que dizem assim, eu não vou querer seguir Jesus agora porque eu tenho um problema para resolver. Eu tenho um vício, eu tenho algumas pendências, né? Então agora eu não posso, depois eu aceito. Mas agora não. Então tudo isso é um empecilho que está dentro de você, como também pode ser as pessoas lá fora tentando te barrar, tentando te reprimir, né? Mas assim como Bartimeu, ele não deixou ser reprimido pela multidão. A dificuldade de Bartimeu era a multidão, mas ele não se importou. Então, para ir até Jesus, né, não deixe que a voz da multidão ou a voz dentro de você mesmo, não é de Deus, te impeça, né, de você ir até Jesus. Você pode dizer, mas eu não sou merecedor, né? Não sou digno, mas reconheça que não é, e Jesus realmente quer isso. Ele veio para os doentes, né? Ele não veio para os santos. Ele buscou
com abnegação, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Eu acho interessante essa parte, porque para um cego, ele deu um salto, né? Não foi um salto mortal, mas foi um salto, né? Então, já é muita coisa. O cego, né, para andar. E ele, quando viu que era Jesus, que Jesus estava chamando ele nem hesitou, né? Ei, me segura aqui, me leve lá. Ele mesmo, a fé dele moveu, que ele deu um salto para ir em direção a Jesus e deixou a sua capa. A capa era seu único pertence e representa toda e qualquer falsa segurança a qual nós nos agarramos. O que pode ser uma capa em nossa vida? Uma pessoa, uma situação, um trabalho, bens materiais, a própria religiosidade. Tudo que de certa maneira embaraça nossos passos, impede de irmos a Jesus, que é a nossa verdadeira segurança. Porque se ele fosse com a capa, aquela capa grande, né, ele poderia topar em alguém e tal, e embaraçar dele chegar mais rápido a Jesus. E era o único pertence dele. Quando Jesus chama, nós precisamos deixar, né, a capa, né? Eu não sei qual é a sua capa nessa noite, a capa em sua vida, né? Mas às vezes nós temos capas que embaraçam e nós seguimos fielmente a Jesus, né? Seja uma pessoa, uma situação, um trabalho, bens materiais, né? Tudo isso pode impedir de nós chegarmos até o Senhor Jesus. Mas nós precisamos, assim como esse cego, clamar, né? Nós precisamos clamar e dar um salto, largar tudo isso para seguir o Senhor Jesus. Amém. Ele também buscou, a atitude dele, ele buscou com objetividade. Os 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Aqui está a parte central, né, do que para ser transmitido para os irmãos, né, que eu torne a ver. Se ele falou isso, que eu torne a ver, é porque antes ele enxergava, antes ele via, e a Bíblia não relata o que foi, se foi uma doença, né, alguma coisa, aconteceu algo que ele passou agora não a enxergar. Que frustração, né? A pessoa que já nasceu cega, ela, de certa maneira, é ruim, né? Mas ela nunca viu a luz, então não tem como ela sentir saudade de algo que nunca presenciou. Mas ele via a luz do mundo, né? Ele via as coisas, de repente ele passou a não enxergar mais. Então agora ele precisou tomar uma atitude para retomar a sua visão. Todos nós, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, tivemos nossos olhos espirituais abertos. As escamas, né, como de Paulo desceu ali, as escamas descem. Passamos a enxergar maravilhas espirituais em nossa vida, contemplamos a glória de Deus e vimos o quão maravilhoso é o Senhor e tudo que Ele fez por nós. Mas nem sempre mantemos os nossos olhos fixos no Senhor e às vezes deixamos que os problemas, as adversidades nos seguem, nos tire do foco. Então muitas vezes acontece isso, né? Nós, a primeira vez, ouvimos, né, e seguimos, saltamos, deixamos a capa para ir até o Senhor Jesus. Mas às vezes, né, a poeira, algumas coisas vai fazendo com que nós percamos a nossa visão, vai embaraçando a nossa visão. Certamente, quando você passa a servir a dois senhores, a sua visão fica embaraçada, né? Você tentar olhar para aquela parede, até que eu ia fazer essa experiência, mas eu estou conseguindo, né? Mas se for mais assim, 180 graus, né? De um lado para cá, do outro lado, sua visão não vai ficar, você não vai ver corretamente, né? Porque você está tentando olhar para duas coisas ao mesmo tempo, voltando a sua atenção para as duas coisas. Então, às vezes nós deixamos de olhar para o Senhor Jesus e olhamos para a tempestade, para a força do vento, e aí nós perdemos o foco, né? Então nós nos tornamos cegos espiritualmente. E como foi falado no início, a condição de cegueira espiritual te leva para outras situações pior, né? Pelo fato dele ser cego, certamente favoreceu para que ele fosse um mendigo, né? Que não tinha mais, de certa maneira, um aproveitamento aos olhos da sociedade. Então, se eu estou cego espiritualmente, a cegueira vai fazer com que eu desenvolva também outras limitações diante do Senhor, né? Então, o que é que nós precisamos? O que é que nós devemos fazer? É aceitar essa condição? Não, né? Nós não podemos aceitar essa condição. Nós precisamos clamar, assim como Bartimeu, ele gritou, ele ficou desesperado, né? Filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
porque só ele sabia os traumas que passou, as feridas no seu coração, né? As angústias do dia a dia, o preconceito que as pessoas carregavam, que jogavam nele, né? Esse cego, as pessoas menosprezavam ele. Então ele queria realmente uma mudança. Às vezes a nossa vida para com Deus ainda está assim, nessa cegueira, né? A gente, às vezes, realmente não consegue desenvolver o ministério com o Senhor, né? Uma vida regrada ali aos pés de Jesus, né? Então nós precisamos clamar, nós precisamos ter uma atitude, né? Amém. Clamar o nome do Senhor Jesus, essa é a primeira atitude. Amém. Você clama o nome do Senhor, você reconhece, Senhor, realmente eu sou um pecador, eu preciso ser transformado. E ir até Jesus, né? Que o Senhor ele pode restaurar a nossa visão. Amém. Então ele aproveitou a oportunidade e os resultados foram, ele encontrou a salvação. No 52 diz: Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus estrada fora. Amém. E também se tornou um seguidor, né? Então o resultado foi isso. Se ele ficasse à margem, lá na beira do caminho, deixar a multidão passar, não tem jeito para mim, né? Não tem jeito para mim, então ele ficaria cego o resto da vida. Mas ele viu a oportunidade e agarrou a oportunidade. Então, se você está na reunião, se você está na comunhão, aproveita a oportunidade, Amém. né? Para restaurar a sua visão. Senhor Jesus. Amém. Bartimeu aproveitou a última oportunidade de sua vida, porque Jesus não passaria ali em Jericó novamente. Se ele tivesse calado a sua voz, se tivesse silenciado o clamor de seu coração, não tivesse reconhecido com urgência ao Senhor Jesus, possivelmente ele teria permanecido cego e em trevas pelo resto da vida. Mas ele clamou, ele gritou, ele buscou, insistiu e foi salvo, curado, porque ele aproveitou a última oportunidade da sua vida. Então, realmente que nós possamos pedir ao Senhor, né? Senhor, que eu torne a ver. Sim, amém. Talvez em alguns aspectos nós tenhamos uma visão clara, talvez em outras eu não tenha uma visão clara, né? Senhor, me leve a ver, né? Sim. Se eu já vi e não estou vendo mais, me leve, Senhor, a ver novamente, porque Jesus é suficientemente poderoso e pode restaurar a nossa visão, né? Ele só faz nos perguntar, o que queres que eu te faça? Então, irmãos, que fique claro, eu preciso tomar uma atitude. Sim. Eu não posso só querer, só desejar, eu preciso tomar uma atitude, né? Jesus é o Senhor. Amém.